Pessoal, mais um almoço com o TF, no caso, café da tarde com o TF, né? Passou das 14 horas, vira café da tarde com o TF, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira. Vamos conversar sobre alguns temas importantes. O Lucas Perry já chegou do Peru, onde ele esteve ontem com a seleção brasileira. O Botafogo deu folga para seu goleiro hoje, né? Que ficou durante todos esses dias com a seleção canarinho. Ele não entrou em campo, mas trabalhou normalmente nesses últimos dias. Porém, o Botafogo agora vai deixar que ele volte a trabalhar com todos os companheiros, seus companheiros, amanhã. Então ele terá duas atividades, na quinta e na sexta, e depois viajará para Belo Horizonte, onde o Botafogo vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro no próximo sábado, às 21 horas, na Arena MRV. Perry não teve ali treinamentos com seus pares, né, durante esses dias, mas teve normalmente, apesar de não ter entrado em campo com a seleção brasileira. Então não perdeu nada de ritmo, mas mesmo assim o Botafogo vai tentar fazer algumas atividades diferentes com o goleiro para que ele possa novamente fazer parte ali do plantel do técnico Bruno Lage. É um dos principais jogadores e com certeza será fundamental na partida de sábado lá na Arena MRV, já que o Atlético Mineiro é um time que consegue jogar melhor dentro de casa e o Botafogo tem que saber superar algumas adversidades para conseguir pontuar em Belo Horizonte. Jogo difícil, apesar do Galo ser um time que não vive um grande momento, né? O time do Filipão oscila demais, porém é um novo estádio, vai estar lotado, é um local diferente, a pressão é muito grande e o Botafogo agora tem que fazer aquilo que aconteceu, né, em relação ao Flamengo no próximo sábado. Tava todo mundo querendo ganhar, beliscar o Botafogo dentro de sua casa. Agora é a vez do Botafogo querer dar aquela carimbada no novo estádio do Atlético Mineiro. Já ali no segundo jogo, já dá um pay, eles perderem a primeira partida em casa e a gente conseguir 3 pontos no Campeonato Brasileiro. A rodada começa hoje, dentro do nosso giro de notícias eu trouxe todos os jogos que acontecerão, aquelas partidas que são importantes para o Botafogo. Assistam o conteúdo anterior a esse. Então Lucas Perry estará presente nessa partida do Botafogo. Gente, eu acho que eu tava com sono ontem e não, na hora que eu gravei, ontem não, na madrugada, até mostrei pra vocês o horário, gravei ali, eram quase 5 horas da manhã, o nosso giro de notícias, e não toquei no principal ponto em relação aos 2 jogos do Botafogo em casa. E fica aqui até mesmo um complemento, o que foi falado dentro do giro de notícias. Mais uma partida em que o torcedor off-Rio não vai poder ir para o estádio Newton Santos. Jogo sábado, às 21 horas contra o Atlético Paranaense, é ruim. Mas beleza, é sábado. Aí o cara pode ir, a família pode sair de uma cidade, chegar durante a madrugada, beleza. As excursões poderão acontecer, mesmo com horário ruim, mas é um sábado, beleza. Mas a partida contra o América Mineiro não tem sentido nenhum ela ser numa segunda-feira às 20 horas. Isso tem responsabilidade, claro, da CBF e da Globo, que ajusta ali junto à Confederação Brasileira de Futebol as datas dos jogos. Não tinha necessidade desse jogo ser segunda-feira, não tinha mesmo, já que o Botafogo e a equipe do América Mineiro não tem mais calendários. Os calendários que ambas equipes têm é apenas o Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse jogo contra o América Mineiro ser uma segunda-feira 20 horas, tirou pelo menos, não tô falando assim, tirou de público, mas tirou uns 10 mil torcedores do Botafogo off-Rio, que poderiam ir para essa partida de outras regiões do estado do Rio de Janeiro, ou até mesmo outras cidades, porque se a partida é sábado ou domingo, você teria o quê? Vamos colocar aqui, domingo às 16 horas. Muitos torcedores que moram em outras cidades poderiam chegar no Rio de Janeiro num sábado, ficariam ali sábado pela manhã, sábado à noite, domingo no Rio de Janeiro e poderiam ir embora numa segunda cedo, ou até mesmo galera que pega voos, saírem do Newton Santos e irem direto para o aeroporto e voltarem para suas casas. Mas esse jogo contra o América Mineiro não tem sentido ser uma segunda-feira às 20 horas. Claro, com a partida no Sport TV o Botafogo ganha mais. As 2 partidas elas serão transmitidas pelo Sport TV e o Botafogo vai faturar um pouco mais, mais ou menos R$1 milhão por jogo transmitido no Sport TV, 1,5 milhão mais ou menos por jogo transmitido na Globo. Mas mesmo assim, afasta o torcedor. E nesse momento, acho que a grana é importante, mas a presença da torcida é muito mais importante ainda. Então faltou só esse complementozinho no nosso giro de notícias. Eu tava na minha pauta para falar, só que tem que o sono, acho que acabou afetando meu cérebro e eu não consegui colocar esse trecho para você, essa fala aqui, que eu acho que era muito importante ser colocada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui se você de repente vai ficar fora, principalmente desse jogo contra o América Mineiro, para ele ser uma segunda-feira às 20 horas. Falem aqui embaixo. Amigos, o presidente do Fluminense, novamente falando besteira, né?
ele foi no programa Bola da Vez e tá assim, né? Tá todo em festa pela campanha no Fluminense. Ele tem feito um bom trabalho, sim. Mas sempre que ele pode falar, cara, fala de coisas que ele não tem, como que eu posso colocar? Know-how para comentar, ele sempre fala besteira. E falou novamente sobre o estádio Newton Santos. Olhei aqui as aspas, né, das falas do presidente do Fluminense, falando sobre o estádio Newton Santos, São Januário e Maracanã, aquela briga que tá tendo. O Vasco sempre teve São Januário como seu estádio, um estádio belíssimo. Fez escolhas. Por que Vasco e Botafogo não fazem a gestão do Maracanã? Por que não quiseram participar da licitação em 2013? O primeiro já respondendo, o Mário Bittencourt, o Botafogo tem o estádio Newton Santos desde 2007. Bebeto de Freitas, ele buscou a licitação do estádio Newton Santos e o primeiro contrato foi até 2027. Então, por isso que o Botafogo não participou da gestão do Maracanã. Tanto é que a gente nem enche o saco. A exceção de quando fecharam o nosso estádio ali em 2013 por supostos problemas na parte do telhado, ninguém encheu o saco. Botafogo não enche o saco para jogar no Maracanã porque tem o seu estádio. Então, vamos pesquisar um pouquinho mais. Continuando. Botafogo joga no Engenhão. Já falou besteira, cisma com o Engenhão. Botafogo joga no Engenhão, que também é equipamento público. Outro dia, em entrevista, fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando disse que a partir do momento que o Maracanã é equipamento público e todos têm direito de jogar lá, a qualquer momento deveríamos Flamengo, Fluminense e Vasco. E ele sempre coloca o Flamengo, o chefe dele à frente, né? Flamengo, Fluminense e Vasco. Ao invés de ele colocar Fluminense, Flamengo e Vasco, ele coloca o Flamengo, claro, porque ele tem que... Oi, benção Flamengo, a benção Flamengo. Né? Não coloca nem o clube dele à frente, né? Ter direito de opinar sobre campo sintético, porque Engenhão também é equipamento público, alegou. Ele continua. Botafogo arrancou grama natural, botou sintética, teoricamente sem consultar adversário. Por que o Mário Bittencourt? O Botafogo tem o direito de fazer o que quiser no estádio Newton Santos. O que tem que ser feito é quando chegar em 2051 e o Botafogo não quiser mais o estádio Newton Santos, se tiver ali a vontade de devolver o equipamento público para a Prefeitura do Rio de Janeiro, é você pintar novamente a arquibancada de azul e você colocar o gramado que estava. Continua. Por que não fez isso? Porque tem contrato. Aê, Mário Bittencourt, parabéns, tem contrato. É gestor, faz o que quiser. Aê, inteligência, parabéns. Botou grama sintética, mas é equipamento público e deveríamos ter o direito de opinar. As pessoas começaram a dizer que sou contra a gramado sintética, etc. Aí, o André Pirral, que é o apresentador, perguntou, você é contra? Sim, sou contra. E olha, falei em grama sintética, na entrevista que eu fiz com o Alfredo Sampaio, que vai ao ar na próxima segunda no Resenha, ele fala sobre grama sintética, a gente tem até um debate interessante. Lá vocês vão gostar desse debate na segunda-feira no Resenha com o TF, esse bate-papo que eu terei com que já tive, né, gravei ontem, com o Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio de Janeiro. Vocês vão gostar. Aí ele fala, mas não foi por isso que falei. O Botafogo tem o direito de colocar, colocou e ninguém se insurgiu contra isso. E nem poderia, né? E nem se insurgirá porque o estádio é gerido pelo Botafogo. Exatamente, senhor Mário Bittencourt. Quando jogamos lá, é um escudo do Botafogo com as arquibancadas as cores do Botafogo. E é equipamento público da Prefeitura. Poderíamos ir à Justiça e dizer que queremos jogar com o escudo do Fluminense? Por que não fizemos? Porque entendemos que existe o contrato a ser respeitado. Aleluia, Mário Bittencourt. Aleluia, aleluia. Parece que alguém te avisou, né, que tem contrato e os contratos precisam ser respeitados. E você, como a segunda pessoa do Maracanã, né, já que o contrato é favorável ao Flamengo e você tá ali como co-parceiro, tem que entender mais um pouquinho, né? O Botafogo, ele tem direito de fazer o que ele quiser. E eu falei isso aqui no canal, acho que você viu o canal na primeira vez que a gente comentou esse assunto, né? Eu comentei esse assunto aqui no canal. Acho que você deve ter visto o vídeo e deve ter... Opa, caraca, é isso aí. Tô falando besteira. Tá falando besteira. Você não tem direito nenhum de opinar em nada no Newton Santos. Nenhum direito. Culpe quem estava à frente do seu clube em 2007 que não entrou no processo licitatório do estádio Newton Santos. Culpe lá atrás quem fez isso. Entenderam? E outro detalhe. Essas declarações, elas são mais complicadas por causa de um detalhe, assim, que a gente está tendo, principalmente desse presidente do Fluminense. A vontade do Textor era aproximar a arquibancada do campo. E eu acho que com essas declarações, você vai ter uma pressão muito grande para que o Botafogo tenha um aumento do processo licitatório, né? De fique mais tempo à frente do Newton Santos, ou ganhe ou vire dono do estádio por tempo indeterminado, para o Textor poder fazer essa obra, né, da aproximação da arquibancada com o campo. Porque o John já disse isso textualmente, até mesmo, se não me engano, aqui no canal, no Fogão Net, não lembro qual das duas entrevistas.
Ele chegou a falar isso, que só vai modificar qualquer coisa quando tiver o aumento do contrato. Porque não vai ser uma obra de R$10. É uma obra de 50, 60 milhões para você rebaixar ali o campo, né? Ou você fazer um platô, alguma coisa, para ter a aproximação. Então, agora, com essas declarações do presidente do Fluminense, cara que tá chato, vai encher o saco para que o Botafogo não ganhe um tempo a mais, vai tentar fazer alguma coisa, porque ele adora bastidores, né? Porque ele não lembra em 2013 o que ele fez em relação aos bastidores do futebol brasileiro. Mas acho que agora, finalmente, né? Esse cidadão entendeu que o Newton Santos é do Botafogo até 2051. A princípio, até 2051, o Botafogo pode fazer o que quiser. Se ele não tem estádio, aí é culpa dele. Ah, mas o Botafogo também não tem. Algum tricolor aqui. Botafogo não tem, tá ligado com o Fluminense. Até 2051, quem responde pelo Newton Santos é o Botafogo. O Fluminense nem dono do Maracanã é. O Fluminense nem é o time que assina pelo Maracanã. Quem assina pelo Maracanã é o Flamengo. Então, consciência. Valeu, beijo, tchau, tchau, fui. À noite tô de volta.